Aparentemente, resultados não aparecem sem esforço. Se não fosse isso, de que valeria a vida? Ensinamentos do Mestre. Pois, tudo bem, pessoal? Paz, boa tarde. Se não fosse pelo esforço daqueles que decidiram renunciaram, aqueles que foram chamados para serem discípulos de Jesus, se não fosse isso, o próprio Jesus disse que se não fosse chamados para a glória de Deus, para manifestar o reino e as parábolas para nos explicar e para nós termos uma vida com Deus, se não fosse pelo esforço, mediante haver resultados em que Cristo, em que o próprio Deus nos espera de nós. Pois na Bíblia nos conta que nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino dos céus e a tua justiça, e também se arrepender de nossos pecados. Mas nada disso é possível sem um esforço, sem um chamado, sem a gente ter a ação de obter este resultado. Pois se não fosse por isso, o reino dos céus não seria tomado à força de uma forma bem espiritual, pois em todas essas coisas nós fomos chamados para manifestar o reino, mas mediante as obras que todas elas foram mediante a fé, mediante as coisas do céu, as coisas do alto, que não são entendíveis ao homem. Mas Jesus foi para o céu e nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar e para nos consolar mediante a todas essas coisas. Por isso, nós alcançamos e herdamos as promessas. Pois, se não fosse por estas coisas, para que Paulo havia de ter o encontro de Jesus e depois ter sofrido tanto, se não o foco dele era o alvo, que era o céu, que eram as coisas do alto, as coisas celestes, as coisas que nos espera, mas tudo aquilo que vem do Pai, precisamos ter aquilo que é as obras do Pai, e não as obras carnais, e não de falar por si mesmo, mas sim falar e viver do que a Bíblia está escrita para nós falarmos e vivermos. Pois o ID não se trata de uma pregação para salvar, mas sim se trata de almas que o Pai anseia a estar com Ele no reino da luz. Por isso nós, mediante tudo isso, nós devemos relatar o que Deus tem feito em nossas vidas, através do testemunho, através da graça, através da misericórdia, através de tudo aquilo que Ele vem nos proporcionando, mediante a nossa fé, mediante aquilo que estamos caminhando, por onde estamos caminhando. Pois Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E qual caminho trilhamos em nossas vidas, se não são nossas decisões? Na Bíblia diz que as nossas decisões se inclinam para a carne, e as obras da carne são coisas que Deus abomina, coisas que Deus não aprova. Mas nós devemos ter fé e acreditar nos frutos do Espírito, nos transbordar, estarmos cheios, para que nada venha nos atingir e nos abalar. Porque os tempos são difíceis, o maligno está ao nosso redor, mas só com a força em Cristo, só com o Espírito Santo, só vivendo no sobrenatural e tendo autoridade para combater estas coisas. E como obtemos autoridade? Com estas armas em que Deus nos deu. E por isso que nós devemos ser fortalecidos das armaduras que diz em Efésios 6, 11 em diante: o capacete da salvação, o escudo da fé, calçar nossos pés com a sandália do Evangelho na paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e a espada, a palavra de Deus. Não podemos nunca desanimar perante a tudo aquilo que nos acontece, mas devemos sempre caminhar no alto,
caminhar com Deus. Amém? Deus abençoe.